É a altura agora para viajarmos até ao espaço com a ajuda do Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Miguel, muito bom dia. Bom dia. E começamos a nossa viagem com o acordar de uma sonda que estava adormecida. É verdade, e nós estamos aqui a esta hora, podemos estar bem solidários com a sonda Rosetta, que na passada segunda-feira recebeu um grande despertar, um grande grito de despertar a partir da Terra. Ela estava a cerca de 600 milhões de quilómetros do Sol e durante 31 meses esteve, imagina tu, a dormir. E esteve a dormir esta distância colossal de nós, porque a partir da segunda-feira passada ela vai então começar a entrar em rota para conhecer em primeira mão e num encontro imediato do terceiro grau, o cometa Churyumov-Gerasimenko, que eu a partir de agora vou começar a chamar apenas de cometa para não passar vergonhas, porque com um título destes, com um nome destes, é complicado. Ora, esta é a sonda Rosetta, de uma ponta à outra, nestes painéis solares que nós estamos a ver, estão 14 metros, e é uma das mais excitantes missões espaciais deste ano, e eu atrevo-me a dizer também de todos os tempos. Por uma razão muito simples, é que ela encontra-se neste momento a cerca de 9 milhões de quilómetros do cometa que referi há bocado, e o principal objetivo desta missão é, em agosto, vai entrar em órbita à volta deste cometa e vai começar a olhar para este cometa de uma maneira diferente. Vai começar a olhar para este cometa, conhecer um bocadinho o núcleo deste cometa, a estrutura, a superfície deste cometa, para depois, em novembro, descer até cerca de 1 quilómetro acima da superfície deste cometa e libertar um pequenino um pequenino lander, um pequeno robô com cerca de 100 quilos, que se chama Philae, ou Philae, que terá este objetivo tecnológico absolutamente extraordinário, que é aterrar no próprio núcleo deste cometa. Os cometas são corpos extremamente pequenos, têm uma massa muitíssimo reduzida, portanto têm uma gravidade muitíssimo baixa. E este é um desafio absolutamente notável porque, imaginemos, é mais ou menos como fazer aterrar um carrinho pequenininho num comboio de alta velocidade, que está em alta velocidade. É exatamente o mesmo desafio tecnológico que é pedido à Rosetta e este Philae, que depois vai ter que, imagina tu, agarrar-se a este cometa com arpões, para precisamente estudar o núcleo, a superfície deste cometa. Vai conseguir perfurar até cerca de 23 centímetros de profundidade neste cometa. E terá outra particularidade absolutamente deliciosa. É que à medida que vai passando o tempo, depois de novembro, este cometa vai se aproximando cada vez mais do Sol. E nós sabemos o que é que acontece aos cometas quando se aproximam mais do Sol. Nós sabemos na Terra, apreciamos bastante aquelas caudas enormes que os cometas têm. Há uma transformação clara, óbvia, no núcleo dos cometas quando se aproximam do Sol devido à intensidade da radiação do Sol. E, portanto, a Rosetta e o lander Philae estarão ali, precisamente no próprio cometa, a estudar a evolução que vai acontecer na superfície e no núcleo do cometa. E porquê é que é tão importante conhecer os cometas? Bom, porque, em primeiro lugar, porque se o cometa não vem à Terra, a Terra vai ao cometa. E depois porque os cometas são muito provavelmente a razão pelo qual eu estou aqui a falar contigo. Dito de outra maneira, terão sido os cometas os principais baldes de água que forneceram a água para o nosso planeta, e são também os cometas que têm as matérias orgânicas principais, os blocos construtores, os tijolos da vida, que quando embateram com a Terra no início da formação do Sistema Solar, trouxeram esses primeiros materiais para o aparecimento da vida. E, portanto, esta missão permite-nos também conhecer de uma maneira muito próxima, muito direta, aquilo que nós somos feitos também, como é que nós também chegamos aqui. E há uma pequena curiosidade em relação a estas missões espaciais, para os nossos telespectadores terem esta noção. As missões planetárias são compromissos a longo prazo. Para teres uma ideia, a missão Rosetta foi começada a pensar, pensou-se primeiramente nesta missão no final dos anos 70, foi aprovada em 93 pela Agência Espacial Europeia e partiu da Terra em 2004 e terá o seu fim a 31 de dezembro de 2015. Portanto, é uma magnífica missão, não só nos objetivos a que se propõe, mas também pelo trajeto histórico que já tem. Miguel, e agora continuamos a falar de água, mas água que queima. Precisamente, nós aqui na Terra, os nossos bombeiros, nós vemos isso, infelizmente, vezes demais, sobretudo no verão, quando temos um grande incêndio, obviamente que colocamos água. No espaço é ligeiramente diferente do que isso. É uma daquelas notícias que eu costumo chamar de que ir ao espaço dá saúde e faz crescer. E também permite-nos, se calhar, resolver alguns problemas que temos aqui na Terra.
Ora, quando nós comprimimos a água, quando comprimimos muito a água, quando aquecemos muito a água, quando comprimimos a cerca de 217 atmosferas, ou seja, 217 vezes mais uma pressão atmosférica 217 vezes superior àquilo que encontramos na Terra ao nível do mar, e quando aquecemos até à ordem dos 373 graus, a água adquire um estado, aquilo que os cientistas chamam uma água supercrítica, e passa a ter propriedades interessantes. Em primeiro lugar, passa a ser uma coisa muito esquisita. É, digamos, uma espécie de um líquido que se comporta como um gás e tem outras propriedades engraçadas. É que este tipo de água, quando é misturado com material orgânico, tem-se uma oxidação, há uma reação química. Este tipo de água consegue quebrar os hidrocarbonetos e depois o resultante dessa quebra dos hidrocarbonetos oxida precisamente no contacto com o oxigênio e, no fundo, quase que desaparece. Dá-se origem a uma queima, mas sem chamas, sem labaredas. E isso é algo potencialmente muito interessante para muitos problemas que nós temos na Terra, nomeadamente no tratamento dos nossos esgotos e das águas residuais que nós temos na Terra. Daí a importância do estudo desta água supercrítica, que apresenta um pequeno problema. É que o problema resume-se ao sal. Quando a água atinge este estado supercrítico, o sal rapidamente precipita-se. Imagine-se, por exemplo, o que é, num barco, por exemplo, este tipo de sal começa a corroer a própria componente metálica dos próprios navios. E, portanto, há um problema com o sal e é aqui que entra a investigação feita na Estação Espacial Internacional. É que a Estação Espacial Internacional, devido à sua microgravidade, consegue estudar de maneira muitíssimo mais interessante este tipo de problemas do sal. Resolvido este problema do sal, podemos ter aplicações absolutamente notáveis para este tipo de água no nosso planeta. Miguel, e agora, para terminar, vamos às sugestões. Hoje trazes 3 livros. Hoje temos 3 livros. Eu vou começar com um que tem um título poético muito interessante e é de um autor que nós bem conhecemos. Onde cresce o perigo, surge também a salvação. Hubert Reeves, um livro em que ele fala, no fundo, coloca na chamada perspectiva astronómica ampla os problemas da Terra e também como é que conhecer e compreender a evolução do nosso universo, nós conseguimos também compreender o sítio onde nós estamos e, sobretudo, para onde é que nos dirigimos. Uma pequena nota, Hubert Reeves estará presente em Portugal, precisamente no Porto Business School, a 12 de fevereiro deste ano. Depois, este livro não é uma novidade, mas é um livro que eu trago aqui por uma razão muito simples. É que ao longo da Última Fronteira nós falámos muitas vezes sobre astrobiologia, novos planetas e, portanto, este livro de João Lin Yun, Vida no Universo, o caminho para a descoberta de organismos extraterrestres, da presença, é um magnífico livro que serve de introdução para conhecermos melhor como é que se procura a vida lá em cima e os outros planetas. E está no Plano Nacional de Leitura. E, por último, um excelente livro, História da Ciência em Portugal, de Carlos Filhais, da editora Arranha-Céus, e que neste volume ele conta-nos os momentos de claridade e os momentos de trevas da história da ciência em Portugal. Miguel, obrigada. Até o próximo fim de semana.